A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura, nós tivemos um aprendizado muito grande em relação a como Deus se comporta diante daqueles que realizam e trabalham de acordo com a sua vontade. Todo aquele que leva o amor, que pratica o amor, que faz aquilo que Deus o convida a viver através dos mandamentos, será muito bem recompensado por Deus. Mas temos que levar em consideração que jamais devemos fazer esperando alguma recompensa. As recompensas serão consequências daquilo que nós nos comportarmos diante daquilo que Deus nos convida a viver. Abraão, como sabemos muito bem, foi um homem que serviu a Deus de todo o seu coração, que tinha temor a Deus, que louvava e glorificava a Deus. Deus, vendo graça em Abraão por se comportar com tamanha fé e com tamanha dedicação a tudo aquilo que ele o convidava a fazer, decidiu dar a ele a recompensa de ser o homem que levaria a grandes nações a trabalharem a serviço de Deus. E como sabemos muito bem, dentro do contexto bíblico, Abraão teve muito sucesso com isso. Criou grandes nações, saíram reis de sua descendência e assim serviram a Deus durante muitas gerações. E ainda servem a Deus de acordo com o nosso conhecimento das coisas atuais que têm acontecido. É claro que toda a sociedade se corrompe porque o pecado está aí. É difícil nos mantermos retamente nos caminhos de Deus porque fomos contaminados pelo pecado. Mas sabemos muito bem que ainda servem a Deus de todo o seu coração e com toda a sua força. Nós, da mesma forma, se trabalharmos e nos dedicarmos à palavra de Deus, nós receberemos de Deus essa mesma recompensa que Abraão recebeu, que foi uma promessa de Deus de dias melhores. Nós temos como promessa em nossas vidas as palavras que Deus enviou através de Cristo. Cristo nos prometeu que se estivéssemos caminhando dentro daquilo que os seus mandamentos nos convidam a viver, praticando o amor, que receberíamos a vida eterna. Não há presente maior e nem melhor, porque se pudermos viver eternamente, teremos a oportunidade de fazer muitas coisas boas em nossas vidas, de praticar tudo aquilo que desejamos. A eternidade nos dá esse direito. Viver é a melhor coisa que existe nesse mundo. As pessoas que não gostam de viver são pessoas que estão acometidas pelos seus problemas e não alcançaram a paz de Deus. Por isso, quando alguém encontra e entende o que Cristo o convidava a viver ao dizer que a paz esteja contigo, vai entender o motivo de estar vivo, os motivos para poder viver. E assim se abandonará dos problemas, das riquezas e não se prenderá a nada que se destrói e que se corrompe. O que Cristo sempre nos convidou foi para viver o amor, porque o amor ele é incorruptível. Ele não pode ser destruído. Se o mal prevalece sobre o amor, se você batalhar dia após dia, o amor prevalece sobre o mal. Ele pode ser destruído. O mal pode ser destruído como o amor também pode ser, mas ele ressurge novamente, assim como o mal pode ressurgir. Coisas que estão voltadas à nossa salvação e à nossa vida eterna são coisas que podem ser reconstruídas, como o amor, o respeito, a solidariedade, tudo aquilo que Deus nos convida a viver. Não somos convidados a viver através do dinheiro, porque dinheiro, se queimado, ele não existe mais, não tem como retornar para trás. Por isso, é essencial que nós possamos fortalecer o nosso espírito e não a nossa carne. Vamos ouvir a nossa primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Abrão prostou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão,
porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã, como propriedade para sempre, e eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor se lembra sempre da aliança. Esse é o refrão do nosso salmo responsorial de hoje. A aliança que Deus fez conosco nos tempos atuais é uma aliança que nós sabemos muito bem que está direcionada aos mandamentos de Deus. Aquele que cumpre os mandamentos de Deus, Deus fez uma aliança com esta pessoa de que receberia a vida eterna. Agora, é uma opção pessoal de cada um. Nós vivemos o livre-arbítrio e temos o direito de escolher se queremos receber essa vida eterna ou não. É claro que o meio termo não é aceitável nessas condições. Quem estiver no meio termo não receberá a vida eterna e será, como a própria palavra diz, lançado ao fogo do inferno. Então, se você deseja viver a vida eterna, viver aquilo que Deus o convida a viver, procure ser uma pessoa que respeita os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, não crie outros ídolos, não adore estátuas, não adore time de futebol, não adore artistas, mas adore somente a Deus. E o outro é amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não quer que ninguém te agrida, não vá agredir o seu irmão. Não xingue o seu irmão. Não maltrate as pessoas. Não tente tirar vantagem das pessoas. Nós muitas vezes queremos tirar vantagem das pessoas, mas não gostamos que as pessoas tirem vantagem de nós. Por isso, ame ao próximo como a ti mesmo e você terá a oportunidade da vida eterna. São escolhas que cada um de nós temos que fazer e Deus irá honrar cada pessoa que cumprir os seus mandamentos, irá dar a ele a recompensa que tanto esperamos através de Jesus Cristo. Agora, nunca se esqueça, faça porque você gosta de fazer as práticas do amor, não faça forçado. É claro que no início é difícil, por isso temos que fazer até contra a nossa vontade. Mas a prática é que nos fará entender por que estamos praticando aquilo, por que estamos buscando a viver o amor e vamos entender o que é o amor. E a partir do momento em que entendemos o que é, nós iremos praticar de boa vontade e de todo o nosso coração. Por isso é essencial que comecemos o quanto antes, porque inicialmente não gostaremos de praticar, mas lá na frente nós entenderemos as razões pelas quais nós praticamos o amor e que levamos aquilo que Deus ensina a cada um de nós através dos seus mandamentos. Vamos ouvir o nosso Salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. O Senhor se lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança.
Ele sempre se recorda da aliança, promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Nosso contexto do nosso evangelho de hoje vem nos falar sobre uma história até um pouco mais antiga do que a história que é narrada sobre Jesus Cristo. Nós precisamos de entender primeiramente que Deus é uma Trindade Santa. Existe um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Nós conhecemos isso muito bem até pelo Pai Nosso, em nome do Pai que nós fazemos. E dizemos em nome do Pai, que é o Pai do céu, em nome do Filho, que é o Filho de Deus, e em nome do Espírito Santo, que é a força de Deus em cada um de nós. Então Deus é uma Trindade Santa. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são uma só pessoa. Os três são uma só força. Não há como desmembrar os três. Eles sempre estarão juntos um com o outro. Por isso, quando Deus criou a terra, Jesus estava com ele. O Espírito Santo estava com Deus. Quando Deus conversava com Abraão, quando Deus tinha contato com todos aqueles profetas daquela época, Jesus estava com Deus. O Espírito Santo estava com Deus. A Trindade é uma só. Mas houve a ocasião em que Deus decidiu enviar o seu Filho para a terra em forma de carne, para poder entregar a sua vida na cruz e, assim, através do seu sangue derramado, eliminar todos os holocaustos e nos dar a oportunidade de uma comunhão com Deus. O sangue derramado de alguém sem pecados é que abriria essas portas para que nós pudéssemos ter uma comunhão com Deus. E foi assim que aconteceu. Ali onde Jesus estava na ocasião, ele estava com o povo de Abraão. O povo de Abraão foi um povo que Deus havia entregado a promessa de ser bem-sucedido em suas ações e em suas sucessões de famílias. E assim eles teriam sempre a graça de Deus em suas vidas. Porém, com essa entrega de Deus do seu Filho para poder salvar todos os povos, não só o povo de Abraão, ele decidiu enviar Jesus Cristo. Porém, o povo não aceitava a vinda de Cristo. Apenas dava atenção e dava ouvidos ao que Abraão havia ensinado. Abraão, apesar de não estar no meio deles, era a sua palavra que prevalecia, porque ele teve um contato direto com Deus. Mas nós sabemos muito bem que Deus, às vezes, precisa de fazer suas mudanças para poder ajudar muito mais pessoas, porque Deus é misericórdia. Então, muito mais do que a promessa que ele fez a Abraão, ele precisava se estender essa promessa a muito mais povos do que apenas ao povo de Abraão. E decidiu estender a todas as pessoas. E aquele povo não compreendeu isso. Não compreendeu que Cristo havia vindo para poder dar a oportunidade a outras pessoas. E por isso achavam que Cristo estava com um demônio e não com a presença de Deus dentro dele. Muitas vezes, nós temos essa mesma dificuldade de aceitarmos a vinda de Deus à nossa vida, de compreendermos algumas transformações que acontecem na vida das pessoas. Podemos perceber isso muito bem na vida de pessoas que às vezes estão envolvidas no pecado e quando começam a praticar as coisas de Deus, nós começamos a dizer que elas são hipócritas, sendo que na verdade é Deus presente no coração daquele homem que foi convertido e transformado em alguém a serviço de Deus. Nós precisamos de parar de julgar as pessoas, assim como aquele povo ficava julgando Jesus. Nós precisamos de parar mais para assistir, olhar, do que ficar falando e julgando as pessoas. Quando nós paramos para observar as situações, nós passamos a compreender que o verdadeiro contexto daquela situação é outro e não é aquilo que nós realmente imaginávamos. Um caso bem comum é às vezes nós vermos alguma pessoa numa situação na qual está vestida como nós não gostamos, ou ver uma pessoa
que não bate com as nossas escolhas, com os nossos gostos, e nós começamos a julgar essa pessoa. Nós começamos a dizer mal dessa pessoa. E quando passamos a ter amizade, a conviver com essa pessoa, isso se transforma. Aí, durante o tempo, até dizemos a essa pessoa que quando eu te conheci, eu pensava mal de você. Mas hoje que eu convivo com você, eu vejo que você é uma boa pessoa, é uma pessoa que eu quero por perto, uma pessoa que eu quero ser amigo. Isso acontece muito conosco. E isso acontece porque nós julgamos as pessoas. Aquele povo falava mal de Jesus, julgava mal de Jesus, mas no final das contas perceberam que estavam ali, que Jesus estava ali a serviço de Deus. Porque Jesus mostrou através de curas e milagres que era trabalho de Deus na vida daquelas pessoas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão. Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.